Salve, salve Camaçari! Começa a partir de hoje a nossa revista eletrônica semanal. O programa Revista Metropolitana nasce de uma ideia inovadora, com pautas incríveis e é voltado para todos os públicos. A sua participação com a gente é fundamental. Mande e-mail, tá vendo aí na sua telinha? Participe também através do WhatsApp. Você pode solicitar a visita da nossa equipe de reportagem, como também pode sugerir temas a serem abordados no nosso programa. E no quadro Comportamento Humano de hoje, nós vamos falar de um assunto bem atual. Comportamento de pais e filhos no retorno às aulas. E nossa entrevistada de hoje é a psicóloga Patrícia Lima. Patrícia, você logo direta, por que é tão difícil esse retorno das aulas para os pais e para os filhos? Olá, Tamara, você mesma já falou, porque somos seres humanos. E aí tem envolvido nesse relacionamento a afetividade, as emoções, o sentimento, né? E que é muito complicado quando você tem aquela prolezinha super cuidada em casa e você tem que deixar na porta da escola e a partir dali é uma separação, ainda que temporária, né? Então, por isso que isso deve ser trabalhado muito antes do momento em que a criança vai até a escola. Nós estávamos conversando antes de iniciarmos a entrevista e você falou que é muito mais difícil os pais do que os próprios filhos. Muitas vezes, porque os pais têm aquela sensação de que estão abandonando a criança. A criança tem aquela sensação de que o pai ou a mãe vai sumir, ou o cuidador vai sumir, não vai mais voltar. Porque até 2, 3 anos, a criança não tem essa relação de tempo e espaço. Então, o tempo para eles é algo inexistente, eles não sabem contar as horas, eles não sabem, não, o pai vai ficar ausente durante 3, 4 horas, né? Então aquilo ali é um problema, né? Entender que é temporário. E para os pais existe a dependência emocional, né? Eles querem que a criança sinta falta deles. Acaba que isso leva a uma relação de dependência. O que deve ser trabalhado antes, mais uma vez, do momento da criança ir para a escola. Se você decidiu que seu filho vai com 2, 3 aninhos para a escola, 1 ano antes, você já tem que ir familiarizando ele com o espaço escolar, socializando a criança com outras crianças e os pais também sendo trabalhados psicologicamente, para não terem essa sensação de que estão abandonando seu filho. Patrícia, você acha que hoje em dia, por causa da nossa rotina, os pais ficam assim com muita tensão na hora de escolher a escola para o filho? Também faz parte desse processo, escolher bem a escola, ter uma segurança para que naquele dia que a criança vá pela primeira vez não fique com tanta ansiedade ou com essa insegurança que hoje gira em torno dos pais? Certamente. Hoje a vida corrida faz com que os pais tenham pouco tempo com a criança, né? Isso só já é uma grande problemática para essa relação de separação. Porque o tempo que eles estão juntos, eles querem aproveitar o máximo que podem. O que é que os pais podem fazer? Eles podem ser práticos. Eles podem visitar as escolas, se familiarizar com o grupo técnico. E as escolas de hoje, tanto das redes públicas quanto das redes privadas, eles já estão preparados para lidar com essa demanda. Então, há receptividade dos pais. Geralmente há um momento, né, de interação social em que se apresentam a todos. Os pais podem entrar na instituição com seus filhos. Antes já houve conhecimento do espaço. Então, uma pesquisa anterior facilita muito, porque você passa a confiar naquele profissional que está ali. Você passa a dar credibilidade. Não, tem o psicólogo, tem o psicopedagogo, tem o cuidador de sala, tem o professor. Então, essa equipe está preparada para receber meu filho? Isso você já tem que ter chegado a essa conclusão antes mesmo de você matricular seu filho naquela escola. Mas os profissionais das escolas particulares e da rede pública estão todos capacitados para isso. E como preparar a criança? Ah, você está querendo fórmula, né? Então vamos ver alguns passos que a gente pode fornecer. Claro, não existe fórmula, porque cada criança vai ser um universo individualizado. Então vai depender de vários fatores. Por exemplo, a criança, o primeiro núcleo social de qualquer ser humano é a sua casa. O segundo é a escola. Só que entre a casa e a escola, ele tem outras atividades, brincar no parquinho, ir à igreja ou numa instituição religiosa. Então, tudo isso é socialização do indivíduo, né? Se você já faz isso,
vai ficar mais tranquilo, porque quando ele está no ambiente com outras crianças, vai estar no mundo dele, no universo dele. Então, alguns passos que você deve seguir. Não deixe para preparar seu filho um dia antes. Toda a movimentação da casa é perceptível para a criança, ela só não sabe verbalizar como nós adultos, né? Então, ela está vindo ali a modificação, arrumando a malinha, né? Foi dormir mais cedo. Você não pode deixar isso para fazer na última hora. Você já tem que ir com um mês, 15 dias, vir preparando a criança, colocando ela para dormir no horário adequado, já tendo em vista que ela vai acordar mais cedo, conversando com ela, você vai para a escola, é tão bom. Baixa lá, mostra fotos, mostra no YouTube, mostra outras formas, outras maneiras de mídia. O que é uma escola? O que é que ele vai fazer na escola? Transforma aquilo num espaço agradável e divertido para a criança. Qual criança não quer ficar lá com um monte de gentinha pequenininha do tamanho delas e interagindo e brincando? Toda criança quer. Agora, ele vai desenvolver isso à medida que você o prepara para aquilo. Agora, passando dessa fase das séries iniciais, já tendo um bom início, né, na escola a criança, quando ela vai passando desse período, vai mudando de turma, até mesmo de escola, como lidar com essas mudanças até chegar na fase da adolescência? Quanto mais a criança é consciente de si mesma, ela vai desenvolver responsabilidade, né? E aí você não vai, claro, deixar para uma criança de 9, 10 anos toda a responsabilidade. Você tem que acompanhá-la para orientá-la. Os mesmos princípios básicos do início da vida escolar, você vai levar para a vida toda. É conscientizar de que tem que dormir mais cedo, você vai acordar, vai interagir com outras pessoas. Tem princípios de relações, né? Como é que você se comporta na escola para que seja um momento agradável e satisfatório para todo mundo. Então, tem regrinhas básicas de conduta que você leva para a vida toda. Agora, uma coisa que é interessante chamar a atenção é que os pais reclamam muito quando chega no final do ano e as crianças estão de recuperação, né? Como é que você lida com isso? Tem que estar presente na vida escolar durante todo o período. Então, no início, você já tem que acompanhar seu filho, olhar lá se está fazendo o dever, ir visitar a escola, saber como é que ele está lidando, se tem dificuldade em alguma disciplina, se não tem, tudo bem. Se tem, qual a estratégia que você está fazendo ali para que ele melhore? Ah, é uma banca, são aulas particulares, é você mesmo que vai interagir com seu filho para ele melhorar naquela disciplina? Geralmente os pais cobram, né? Eu quero que você melhore em matemática, você está muito ruim. E aí vem o castigo, que a gente chama de punição. Toma o celular, não deixa assistir televisão, mas a ajuda realmente prática que a criança precisa não vem. Isso é necessário. Quais são as recomendações, já que nós estamos no início do período letivo, né? Agora vem uma longa jornada agora, não só para os pequenos, mas também para toda a fase da criança e para os adolescentes que também estão saindo agora do ensino médio. Qual a orientação agora nesse momento, desse relacionamento entre os pais e os filhos nesse período escolar? O período que vai até antes, termina, na verdade, até o início da adolescência, é um período que não precisa ser tão negociado, né? Então, tem as regras básicas, cada um você vai respeitar a sua singularidade, mas tem que ter regras. Agora há pouco eu estava falando com uma mãe e a criança tem 7 anos, e ela falou, ele dorme 3 horas da manhã. Eu, oi? Né? Uma criança que vai para a escola às 7h30, e mesmo que não fosse, porque dormir nesse horário vai comprometer cognitivamente a vida da criança. Não vai se desenvolver de jeito nenhum para o aprendizado. Então, tem algumas coisas que você, como pai, como mãe, como cuidador, você tem que observar e você tem que ter pulso certas vezes. É fácil até os 12 anos, quando a criança vai passar para a vida adolescente, não é? Que aí você vai usar da sua negociação. Então, pega as regrinhas que você já utilizava, porque ao longo de todo esse período aí, ele já está acostumado a ter essa prática. Então, vai ser mais fácil se você conduzi-lo desde 2, 3 aninhos, vai ser mais fácil até depois dos 12, 13 anos, do que se você nunca colocou regras, nunca colocou limites. Quais são esses limites? Saber se socializar, saber qual é a conduta esperada do aluno na escola, por que a escola é importante, você queira ou você não queira, você vai ter que fazer. Né? Então, quais são as formas facilitadoras que existem aí para esse mundo e que, se você conduzir de forma adequada, o seu filho vai amar o período escolar, vai ser um dos melhores períodos da vida dele. Patrícia, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro de hoje. Eu que agradeço. E só uma dica para os pais. Pais, confiem no corpo técnico da sua escola. Eles estão preparados para lidar bem com seus filhos.
Revista Metropolitana, o seu programa, a partir de hoje na Camaçari TV, canal 33 da TV Litorânea, o seu canal aí por assinatura. Participe conosco, mande e-mail. Olha aí o nosso e-mail, revistametropolitana2017@gmail.com. E o nosso telefone, o WhatsApp está aí para você falar com a gente, ou liga, ou manda mensagem de texto. Participe conosco. E agora vamos falar de mercado de trabalho. Por que, Jane, esse assunto? Poxa, a gente está aí no início de ano, infelizmente o índice de desemprego é alto e muita gente está em busca de uma oportunidade, né? Mas você sabia que é importante ter o currículo em mão, tem que preparar muito bem esse currículo e também como é que você se comporta na hora de uma entrevista? Bom, não vou adiantar nada não, porque você vai saber de tudo isso agora. Roda VT. Todo mundo sabe que hoje, em função da crise econômica e da falta de emprego, um bom currículo faz a diferença. E quem vai dar mais detalhes de como ter um currículo ideal para quem sabe sim alcançar uma vaga no mercado de trabalho é Edileuza Sena, nossa entrevistada de hoje, ela que é consultora de recursos humanos. Edileuza, a gente sabe hoje que nós vivemos uma crise econômica, desemprego, principalmente aqui na nossa região metropolitana. Qual seria o currículo ideal? Então, não existe exatamente um currículo ideal. O que a gente fala é que existem coisas que deixam seu currículo menos atrativo em relação aos demais, né? O que é que a gente começa a organizar quando a gente fala de um currículo? Primeiro, ele tem que ser verdadeiro. Não adianta você colocar no currículo informações que você realmente não pratica, que realmente não é verdade, porque a gente vai descobrir na hora da entrevista, tá? Então, a gente começa a organizar o currículo em alguns passos. Primeiro, a formatação. Então, nada daqueles currículos com foto, com imagens, com muito desenho, com fontes de diversos formatos, né? O currículo ele tem que ser claro, ele tem que ser limpo. O currículo ele não deve ter 2 páginas, a menos que você tenha muita experiência, muita bagagem. Mas o ideal é que você tenha uma página somente de currículo e que a gente consiga ali sintetizar todas as suas informações. Em relação à formatação ainda, né, é importante a gente orientar que existe um mínimo de padrão em relação à sequência das informações, que é você começar com o seu nome, os seus dados básicos de endereço, e-mail e telefone, nada de colocar RG, CPF, número de documentos pessoais, evitar dados como data de nascimento, porque isso pode inclusive te desclassificar de algum processo, onde algumas empresas selecionam por idade, enfim, então aumenta as chances de você chegar lá se você não colocar. Você deve colocar em sequência, após os seus dados pessoais, qual é o seu objetivo. E o objetivo aí não é cargo, porque cargo varia de empresa para empresa. Então, o ideal é você colocar qual a área de atuação que você gostaria de estar trabalhando. Produção, logística, manutenção, na indústria, no comércio. Então, você especifica a área de atuação. E ainda falando da formatação do currículo, logo após você colocar o seu objetivo, você vai colocar qual é a sua formação, começando da formação mais recente para a mais antiga. Então, pós-graduação, graduação e aí formação técnica e outras que você tiver, tá? Você falou dessa questão da foto. A gente sabe que ainda hoje em dia muitas pessoas colocam foto no currículo. É ideal ou não é ideal? Depende da vaga. Se a vaga te pedir para colocar uma foto, coloque, porém, uma foto profissional. Nada daquela foto que você tem no seu Facebook, no seu Instagram, em que você está de qualquer jeito, tirou e colocou a foto ali. Tem que ser uma foto profissional igual a foto de documento oficial. Mas, no geral, a gente pede para que não coloque foto no currículo, porque imagine que a pessoa vai criar um estereótipo a partir daquela imagem, né? E todo recrutador, ele é um ser humano por trás ali que tem os seus próprios preconceitos, por mais que seja treinado para que não tenha problema em relação a isso. Então, eu sugiro que não coloque. Não coloque, porque vai que a pessoa olha o seu currículo, olha a sua foto, de repente não gostou e a partir dali já não te chama para um processo. Então, só coloque se for realmente solicitado para a vaga. A gente sabe que tem muitas pessoas que ainda pregam aquelas mentirinhas na hora de elaborar o seu currículo. Como, por exemplo, eu comecei hoje a fazer um curso de inglês, mas aí eu já coloco avançado ou intermediário. Esses tipos de mentiras também podem fazer com que, na hora da seleção, o recrutador pegue e capta que aquela pessoa está mentindo? Com certeza. Eu passei por uma situação dessa até engraçada, que eu perguntei a um outro candidato em relação à informática se ele sabia fazer macro. E aí ele respondeu assim, eu faço macro e faço micro, mas não existe micro.
dentro do processo do Excel, né? Então, na verdade, ele nem sabia do que era que ele estava falando, mas quis enrolar ali como se eu também não conhecesse do assunto, né? Então, quando a gente faz uma seleção por competência, a gente vai fazer perguntas e até testes práticos para ver se realmente aquilo que o candidato diz na teoria, ele sabe fazer. Então, se ele trouxer no currículo uma informação que não é verdadeira, a gente tem mecanismos hoje para pegar aquela informação e para testar. O inglês é um exemplo disso. O candidato escreve ali que tem o inglês fluente e aí a gente pede para fazer uma entrevista em inglês. Ele se enrola todo e aí você acaba percebendo que ele não estava sendo verdadeiro e acaba queimando a imagem profissional dele durante o processo de seleção e até para outros processos, porque a área de recursos humanos acaba se falando, né? E o candidato que mente, ele acaba sendo prejudicado não só nesse processo, mas em outros momentos também. A gente sabe que hoje em dia a maioria das empresas fazem aquele cadastro no site. E depois também pede-se que o candidato envie o currículo. É adequado apenas fazer o cadastro ou também enviar o currículo? Eu costumo dizer que quem quer uma oportunidade tem que tentar de todas as formas possíveis. Se você já colocou o cadastro, se o cadastro está muito bem feito, ótimo, mas lembra que cadastro é um filtro, né? Onde você tem lá milhares de pessoas concorrendo com você, você tem uma chance de que seu currículo chegue. Se você teve acesso ao e-mail da empresa, manda também, porque é mais uma oportunidade. Se conseguir colocar na recepção da empresa, mandar por um amigo, então todas as formas que você tiver de fazer com que o seu currículo chegue mais próximo daquela oportunidade são válidas, não somente o site. Então, assim, eu costumo dizer, busque todas as alternativas, porque são muitas pessoas concorrendo. Agora, rapidamente, qual é a orientação básica para hoje eu chegar em casa e digitar um currículo ideal? Eu diria o seguinte, né? Então, primeiro, busque ter conteúdo para colocar no seu currículo. Não basta ter uma formatação adequada, mas também você precisa refletir. Eu tenho as competências necessárias para a função na qual estou me candidatando? Se eu não tenho, o que é que eu vou fazer? Né? Eu vou buscar cursos, eu vou buscar outras atividades que me dê essa referência. Mas em relação ao currículo um cabeçalho claro, com as suas informações básicas, o objetivo bem sucinto em relação ao que você deseja. As suas experiências profissionais, você tem que colocar aquelas que forem mais relevantes. Se possível, as 5 últimas experiências, certo? Por ordem cronológica da mais recente para a mais antiga. Então, primeiro o seu emprego atual ou último emprego, depois os mais antigos. E quando você colocar lá qual é o cargo que você exercia, é muito importante, gente, descrever quais atividades que você fazia naquele cargo. Porque muita gente perde por isso. Tem 2 currículos para auxiliar de produção. Um escreveu o que é que ele fazia enquanto auxiliar, o outro não escreveu. Na hora que eu vou escolher, eu vou buscar aquele que tem mais informações sobre eles. Então, e ter mais informação não é colocar tudo repetitivo, redundante, é ser bem objetivo, mas fazer com que a pessoa que recebeu aquele currículo consiga entender quais são as competências que você tem a partir da forma com que você escreveu o seu currículo. Aí eu passei por essa fase, enviei o currículo, fui selecionada, vou para a entrevista de emprego. Como me comportar? A gente também não diz assim exatamente o que fazer, mas o que não fazer numa entrevista, porque a entrevista de emprego ela varia de empresa para empresa, ela varia de acordo com a vaga na qual você está buscando. Mas existem alguns errinhos básicos que muitos candidatos cometem durante a entrevista. O primeiro, o mais comum, é em relação ao vestuário. Então, você precisa se vestir de acordo com o perfil da vaga que você está buscando. Se eu vou trabalhar num negócio de beleza, quanto mais arrumado eu estiver, melhor. Se eu vou trabalhar numa área de produção, né, numa atividade mais operacional, eu vou me vestir mais próximo daquela minha rotina do dia a dia. Mas no ideal é ter bom senso. Então, nada de roupa transparentes, nada de sapatos muito altos, principalmente se você for para uma seleção na indústria que você não vai conseguir entrar com esse tipo de sapato, nada de maquiagem muito forte, porque quem tem que chamar a atenção é você com o seu conteúdo e não com a roupa que você está utilizando. Então, o mais neutro possível, cores claras, né? Quem transpira muito, evitar roupas que fiquem muito marcadas, porque você vai para a entrevista, né? Chega lá todo suado, então isso chama muita atenção. Cabelo, as meninas tomarem cuidado para não ir com o cabelo molhado, porque fica pingando muitas vezes, tudo que gere desconforto. O ideal é que sua roupa te deixe confortável e confiante no momento da entrevista. Então esse é o primeiro passo, que é o vestuário. Após isso, tem também o nosso vocabulário, a nossa comunicação. Comunicação não é só a questão da oratória, mas a oratória interfere também. Tem pessoas que chegam falando muitas gírias, palavras muito complexas, termos muito técnicos, né? Você tem que ter uma comunicação que as duas pessoas consigam se entender bem. Mas, ao mesmo tempo, a sua comunicação corporal. Tem pessoas que chegam na entrevista extremamente tensos, presos, empurrando a mesa, se coçando, com vários gestos, né, batendo os braços, assim, de tão nervoso que estão. Então, mantenha o seu corpo calmo, relaxado, né, controle as suas mãos e olhe para a pessoa com quem você está falando.
Porque a gente tem muito candidato que vai para a entrevista, começa a olhar para o teto, para baixo, para os lados, fica nervoso. Então, mantenha uma comunicação clara e próxima com a pessoa com quem você está conversando. Não deixe que ela apenas faça as perguntas, mas você converse com ela, você também faça as perguntas, busque ter um diálogo. Esse é um segundo passo muito importante, né? O terceiro passo é você estar preparado realmente para a vaga na qual você está se candidatando, ou seja, qual é a empresa, o que é que essa empresa faz, qual é o histórico dela, quais são os valores dessa empresa, se esses valores têm a ver com os meus valores pessoais, porque é isso que a gente vai buscar no dia a dia, né? Se os meus valores pessoais também batem com os valores da empresa, o que é que aquele cargo vai fazer no dia a dia, quais são as competências dessa função, para que no momento em que eu estiver falando, eu já traga no meu discurso essas competências e o entrevistador perceba que eu sim tenho a ver com aquela função. Então é muito importante você estar preparado em relação a isso, né? E em relação ao seu conhecimento técnico, você também tem que ter noção do quanto que você é bom naquilo que você faz. O quanto que realmente você domina, para que durante a entrevista, conforme forem sendo questionados, né, o seu conhecimento, você tenha segurança para dizer se você sabe ou se você não sabe fazer aquela função, sem ter a necessidade de mentir, né? A gente costuma dizer assim, tem algumas coisas que a depender de como você diz, ela te favorece, mas você não precisa mentir durante o processo, né? E simpatia, gente. É muito interessante também que durante a entrevista, tem pessoas que elas chegam tão tensas, tão fechadas, que você não consegue perceber naquela pessoa se realmente ela está afim daquela vaga. Se realmente ela tem energia suficiente para aceitar aquele desafio, para se engajar, para se motivar. Então, é importante durante a entrevista você também mostrar isso. Você mostrar que você está afim, você mostrar engajamento, você mostrar energia, você mostrar que você se identificou realmente com a empresa e não somente porque eu estou desempregado ou estou insatisfeito e estou buscando aquela oportunidade. É você fazer como se fosse um relacionamento, né? No relacionamento a gente quer se relacionar com pessoas que mostrem que gostaram da gente de verdade. Entrevista de emprego é a mesma coisa. Eu quero um candidato que me mostre que ele está afim daquela empresa, daquela vaga, não só porque ele precisa do dinheiro, da remuneração, mas porque algo naquela vaga chamou a atenção dele e fez com que ele se identificasse. Qual a dica da gestora, da pessoa que participa, se você mesmo participa muito dessas questões de recrutamento, para aquela dica que a pessoa que está agora nos assistindo, que está assim cabisbaixo, está procurando um emprego, já bateu em várias portas, não consegue, está desanimado. Qual é a dica de Edileuza? Eu vou aproveitar convidando as pessoas para participarem de um projeto, tá? Nós temos o Workshop de Empregabilidade, que é um projeto que acontece um domingo por mês aqui em Camaçari, onde eu ensino justamente isso para as pessoas. Como que você pode elaborar bem o seu currículo, como você pode participar de uma entrevista de emprego e ser mais bem sucedido do que os outros candidatos. A dinâmica de grupo, que a gente não falou aqui ainda, mas é um processo que pega muita gente, porque é onde você testa realmente as habilidades do candidato. Esses encontros são totalmente gratuitos. Quem tiver interesse de participar, anota aí o endereço de e-mail, tá? É o dicasocial@hotmail.com. Você vai mandar o seu nome e o seu contato, eu vou lhe adicionar um grupo e aí você passa a participar dos encontros e tem sido muito rico. A gente já está na 11ª edição agora, a gente vai ter no mês de fevereiro e toda vez a gente tem um grupo muito grande que estão evoluindo, melhorando os seus processos, até porque os processos de recursos humanos mudaram muito. Então, para quem está acostumado com aquele processo de qual é o seu ponto forte, sua oportunidade de melhoria, mudou muita coisa, gente. Então, quem quiser participar, essa é a dica que eu deixo para vocês. Muito obrigado pela sua disponibilidade, por poder participar aqui do programa, dar dicas e orientações. Fique à vontade agora para se despedir dos nossos telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade e também desejo a vocês muito sucesso com esse projeto novo. Fico muito feliz de contribuir e aguardo você de casa no próximo encontro, tá bom? Um grande beijo. Muito obrigada, até a próxima. Edileuza Sena, uma especialista maravilhosa, sempre dando dicas importantes e preparando você cada vez mais para o mercado de trabalho. Ela vai continuar conosco aqui porque vem mais entrevista com ela. Vamos a um breve intervalo, já já a gente volta. Drogas. Você constrói, elas destroem.
O verão chegou e espera por você no Nordeste. Viaje! Eu comecei através de um projeto social que tem, se chama Força no Esporte. Não conhecia esse esporte, acho que como muitas pessoas não conhecem. Comecei brincando, né? Meu ex-treinador viu talento em mim. Participei de competições nesse mesmo ano de 2010. Foi um campeonato brasileiro, foram campeonatos estaduais. A minha primeira competição oficial foi o Campeonato Brasileiro Sub-15, que eu fui campeã. Assim, eu fiquei muito feliz, a minha família também ficou muito feliz. E foi daí que eles começaram a acreditar. Estar entre os melhores, aquilo ali, aquela felicidade ali é inexplicável mesmo. A gente tem um sonho, a gente não pode desistir e vai atrás dele até conseguir o que a gente quer. Por meio de diversos programas, o Ministério do Esporte incentiva milhares de brasileiros a terem uma vida mais saudável, dando novas oportunidades de inclusão social para meninos e meninas, jovens e adultos que encontram no esporte os valores que passam a fazer parte de suas vidas e permite aos atletas e para-atletas que estão crescendo nas categorias de base e nas de alto rendimento superarem seus limites. Você sabia que a TV litorânea abrange 20 mil lares em Camaçari? É assistida por cerca de 80 mil pessoas. Pessoas essas que a partir de hoje assistem a estreia do nosso programa Revista Metropolitana. E agora vamos falar de um assunto muito sério, uma doença que acomete as pessoas principalmente nesse período, o verão. Sabe que doença é essa? Confira na entrevista. Estamos em uma das estações mais quentes do ano, o verão. E justamente nesse período aumenta a incidência de uma doença que todo mundo conhece, conjuntivite. Ao meu lado aqui está o médico oftalmologista François Assemani, que vai falar justamente sobre esse problema. Tudo bom, doutor François? Tudo bem, Jane. Conjuntivite e o verão. Esse período a incidência aumenta. Em primeiro lugar, porque o calor facilita a formação de fomentar a doença, né? As bactérias proliferam mais e tem um meio tranquilo para se reproduzir. E, independente disso, devido às festas, ajuntamento, etc., facilita a propagação da conjuntivite. Quem é que está mais propenso a essa doença, os adultos ou as crianças? Normalmente é a criança, né? Porque o adulto sabe que não deve estar passando o dedo no olho constantemente. Criança brinca no chão e tal, e aí, às vezes com a mão um pouquinho suja, passa nos olhos e aí dá problema. Quais as dicas, então, para a gente ter aí um verão tranquilo, curtir realmente as praias, esse sol maravilhoso e não pegar conjuntivite? Muito dinheiro, bastante dinheiro. Essa é a maneira mais tranquila de se passar o verão. E, independente disso, se beber água, né? A ingestão de água e a preocupação com a hidratação é uma coisa fundamental. Ter o cuidado com os olhos, evitando de esfregá-los com as mãos sujas. E, independente disso, caso tenha algum sintoma de olho vermelho, algum problema, procurar um oftalmologista a fim de ser bem cuidado. Nada de se automedicar, né? Não convém. A automedicação pode gerar problema. O olho é um dos órgãos mais delicados que nós temos no nosso corpo. E, às vezes, esses medicamentos que são usados de maneira inadequada podem gerar problemas seríssimos para a visão do paciente. Então, para a gente deixar aí bem claro para quem nos assiste nesse momento, quais são os principais sintomas da conjuntivite? Em primeiro lugar, os olhos ficam vermelhos, com sensação de areia. Secreção, se for uma conjuntivite bacteriana. Se for uma conjuntivite viral, lacrimejamento excessivo. Quando é uma conjuntivite alérgica, é muita coceira e a pessoa normalmente tem uma história de alergia
ou rinite alérgica ou qualquer outro tipo de alergia. E também é um tipo de conjuntivite, que é a conjuntivite que é causada por produtos químicos. Assim como também a conjuntivite, que aí no caso não é tanto uma conjuntivite, é a ceratoconjuntivite, que aflige a conjuntiva e aflige a córnea, que é quando a pessoa está com solda elétrica e as pessoas passam e ficam olhando, soldar sem a devida proteção. E aí à noite é dor na certa no olho. Ok. Para a gente encerrar, a dica foi dada. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aí para quem nos assiste nesse momento. Eu quero desejar a você uma boa estreia nesse programa. Tenho plena certeza que ele servirá de um elo de comunicação entre a comunidade e aquelas pessoas que podem, de determinada maneira, prestar um serviço, e desejo boa sorte. Um abraço aí a doutor François Semani por abrir as portas da clínica, receber toda a nossa equipe. E já que nesse bloco estamos falando de saúde e bem-estar, como hoje tem a volta às aulas, a gente continua batendo nesse assunto, vamos falar de nutrição para nossas crianças também, né? A nutrição é muito importante para o ser humano, para ter uma boa saúde. E período de escola? Você preparou a lancheira do seu filho? Já sabe o que você coloca nessa lancheira? Veja dicas importantes nessa entrevista. Hoje em dia se fala muito na importância de uma boa alimentação. No programa estamos com a nutricionista Abigail Borges, que vai falar o porquê dessa preocupação. Olá, tudo bem, Abigail? Olá, tudo sim. Bom, fala tanto em alimentação porque no mundo de hoje, questão das crianças e adolescentes, precisamente, no tempo de escola, comem muitas besteiras na escola, na rua, e atualmente está crescendo cada vez mais o grau de obesidade e outras doenças também que está aparecendo. E dentro dessa preocupação hoje, o que os nutricionistas estão recomendando? Por exemplo, o que não deve conter na alimentação, tanto de adulto quanto de crianças? Bom, aqueles alimentos ricos em gorduras saturadas, ricos em sódio, questão dos açúcar refinado, questão das frituras, muitos salgadinhos, tudo isso. E também não esquecendo que hoje em dia, pela correria dos trabalhos, muita gente opta pelos alimentos industrializados, que são ricos em agrotóxicos, são questão dos xenobióticos, que são aditivos químicos. Também come muitos embutidos, que é o peito de peru, o salame, a salsicha. Então, tudo isso acarreta na questão da saúde, que está ficando debilitada por conta disso. Uma orientação que eu vejo ser muito frequente hoje por parte de cientistas e todos os especialistas é evitar enlatados, né? Exatamente, porque tem questão dos conservantes, do sódio, que realmente acarreta na dificuldade da saúde. Para as crianças, a gente está numa fase agora que as crianças retornando à sala de aula, as mamães têm que preparar as lancheiras, né? Como é que deve ser esse lanche para a criançada, para poder a gente ter aí nossos filhos crescendo, claro, de forma saudável? Exatamente. Bom, o que eu recomendo mais pode ser frutas, iogurtes, também questionais oleaginosas, que são damasco, castanhas, então são saudáveis para as crianças. Também tem questão, procurar algumas receitas de bolos saudáveis, para não ficar tão só na fruta, então eu recomendo mais isso. Bolo saudável só fazendo em casa ou a gente acha na rua mesmo? Eu prefiro que seja em casa, é mais confiável. E para os adultos, a gente vê muito hoje a moda, principalmente agora, verão, suco detox. A nutricionista recomenda, as pessoas estão realmente sabendo preparar o suco detox? Bom, eu recomendo, assim, mas só que muitas pessoas usam o detox como emagrecimento e não é bem assim. Na realidade, a função do detox é fazer uma limpeza hepática do fígado, porque ela é o principal órgão que faz com que tudo que a gente come vá para o nosso organismo. Então, na realidade, a principal função do detox é limpar o fígado. Então, como
o principal elemento do detox é os folhosos escuros, que é o couve, o brócolis, a rúcula, o agrião. Eles são anti-inflamatório, tem questão de diurético. Então, isso daí vai ser eliminado através da urina. Então, as toxinas são eliminadas pela urina. E, de uma certa forma, eles funcionam, porque eliminando essas toxinas, acontece o que chamamos de detoxicação, que é questão do inchamento, a retenção de líquido reduz. Então, automaticamente, as pessoas acham que emagreceu por causa do detox, mas, na realidade, foi uma detoxicação. Quais os horários para se tomar um suco detox? É só de manhã cedo? Como seria? Assim, não é só apenas o suco detox, mas o suco em jejum pela manhã, mas também acrescentar os folhosos escuros durante as refeições. Pode ser no sanduíche, pode ser nas saladas, no almoço, até no jantar. Quem tem o costume de jantar, fazer uma salada crua com folhosos escuros também. Então pode ser uma alimentação detox, não apenas só o suco. Quem gosta de malhar, finalzinho da tarde, por exemplo, início da noite, é bom tomar um suco detox antes ou depois da malhação? Pode ser também, não tem problema, porque muitos vão consumir mais proteína pós-treino. Então, não custa nada, é saudável mesmo, não faz mal a ninguém. Pode sim, tanto antes quanto depois, não tem problema. Então, aproveitando que você está aqui com a gente, dá dica aí de um suco detox bem fácil da gente fazer em casa e que funciona realmente. Pronto, já que está nesse verão, tem questão o couve com laranja, que é rico em beta-caroteno, pode colocar cenoura também, que pode até ajudar no bronzeado para quem quer pegar uma praia. Colocar um gengibre termogênico, que ajuda também, e um hortelã para dar um gosto. Pode fazer com água ou com água de coco, fica saudável e uma delícia. Bate tudo no liquidificador? Sim, agora sim, muitas pessoas gostam de coar. Eu não recomendo coar tanto por causa das fibras, porque você coando diminui essas fibras que tem no suco. Então, prefiro que seja sem coar. Ok, então deixa aí sua mensagem final para adultos e crianças, né, que estão assistindo a gente, que querem aí ter uma vida saudável conforme a alimentação. Bom, eu digo a meus pacientes que devemos comer bem para viver bem. Então, muitas das vezes eu uso muito esse termo, que se a gente não tem tempo hoje para cuidar da nossa saúde, a gente vai ter que arrumar tempo para cuidar da nossa doença. Então, vida saudável é para todos, independente se é gordinho ou se é magrinho. Então, é para todos. Obrigada mesmo. E você que está do outro lado, valeu a audiência nessa nossa estreia. Muito importante contar com você. Lembrando que na próxima edição podemos aqui mostrar um assunto sugerido por você. Participe conosco, mande e-mail, mande mensagem via WhatsApp. Uma boa semana aí para todos e até a próxima edição.